Olá! Hoje a gente vai fundo na vida e no pensamento de uma figura, assim, central da Idade Média, São Boaventura. Ele nasceu lá na Itália em 1221 e construiu uma ponte bem fascinante entre filosofia e fé. Nossa conversa vai se basear em algumas fontes que detalham bem essa trajetória dele, sabe? Desde a juventude franciscana até o impacto dele como teólogo, filósofo e líder religioso. É isso aí. O nosso objetivo aqui é tentar entender como é que Boaventura conseguiu harmonizar a lógica do Aristóteles, que estava sendo redescoberta na época, com aquela espiritualidade franciscana, mais afetiva, né? Foi um feito e tanto, que deixou um legado assim intelectual e espiritual que dura até hoje. Vamos tentar decifrar os pontos principais do pensamento dele e por que ele ainda é relevante. Pela formação dele. Boaventura nasceu em Civita de Bagnoregio, Itália, 1221, teve uma doença séria na infância, e a cura que ele atribuiu a São Francisco de Assis parece que marcou muito ele. Isso acabou levando ele para a ordem franciscana. E um ponto crucial, ele foi estudar na Universidade de Paris. Exato. Paris era o centro intelectual da Europa, né? Sim, e lá ele teve mestres como Alexandre de Hales, quer dizer, ele mergulhou fundo no método escolástico, que era basicamente usar a lógica filosófica para discutir questões da fé. Isso foi fundamental para ele. Com certeza. E é aí que o Boaventura se destaca, né? Porque ele não joga fora a razão aristotélica, como talvez alguns místicos fizessem. Mas ele também não abraça a razão excluindo a experiência espiritual. Entende? O mais fascinante é como ele costura as duas coisas. A obra mais famosa dele, o Itinerário Mentes em Deus, a jornada da mente até Deus, é tipo um mapa para essa subida da alma. Ele argumenta que a gente começa percebendo as pegadas de Deus no mundo, usando a razão e os sentidos, bem no estilo de Aristóteles. Depois a gente passa a ver a imagem de Deus na nossa própria alma, e aí finalmente sobe para a contemplação mística, que vai além da razão pura. Mas, e esse é o ponto-chave, essa subida só rola com a graça divina. A razão sozinha não dá conta, entende? Entendi, quer dizer, a razão é uma ferramenta útil, super valiosa, mas tem o limite. Precisa da fé, da iluminação divina para chegar na verdadeira sabedoria. E ele sacou isso bem cedo, né? Com 27 anos, ele escreveu o comentário sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Era quase obrigatório para os teólogos comentarem essa obra na época. Mas por que o comentário dele fez tanto sucesso? Olha, acho que pela clareza, pela profundidade e, de novo, por essa capacidade de síntese dele. Ele pegou temas bem complexos, tipo a natureza de Deus, criação, encarnação, e organizou tudo de um jeito muito perspicaz. Ele equilibrou a tradição com a investigação filosófica. Mas, como as fontes indicam, o que chama atenção mesmo é que ele não era só um intelectual de gabinete, sabe? Ele queria que esse entendimento teológico todo transformasse a vida espiritual concreta das pessoas. Faz sentido. E essa preocupação aparece também na liderança franciscana dele. Ele defendia os ideais do Francisco, pobreza, simplicidade, mas no momento em que a ordem estava crescendo muito e tinha umas discussões internas bem quentes sobre como viver isso na prática, né? Como é que ele lidou com essas tensões? Pois é, ele lidou com uma mistura bem interessante de firmeza na doutrina e compaixão pastoral. Não à toa ele ganhou o apelido de Doutor Seráfico. Seráfico. Por quê? É uma alusão aos serafins, aqueles anjos ligados ao fogo do amor divino. Indicava tanto o fervor espiritual quanto a clareza intelectual dele. Ele mediava as brigas entre as facções, sabe? Os mais rigorosos e os mais moderados. Buscava sempre a unidade, mas sem abrir mão do carisma original de Francisco. E ele escreveu guias espirituais bem práticos, como o Soliloquium e o Lignum Vitae. E o estilo dele escrever é único. Mistura rigor intelectual com uma linguagem quase poética. Aquela ideia famosa do universo ser um livro escrito por Deus. Ah, sim, essa é conhecida. É central para ele. Para Boaventura, estudar a natureza ou pensar sobre a beleza não era algo separado da teologia. Era como ler as páginas desse livro divino, sabe? Encontrar Deus em todo lugar. Uma visão muito, muito integradora para a época.
Essa capacidade de integrar tudo, fé, razão, experiência de vida, parece ser o coração do legado dele, então. Ele chegou a ser nomeado cardeal-bispo de Albano. Um reconhecimento e tanto. Sim. E morreu em 1274, durante o Concílio de Lyon, que foi super importante. Foi canonizado, declarado doutor da Igreja. A influência dele foi longe, né? Chegou a pensadores bem depois. Então, o legado principal seria essa busca pela unidade. Unidade entre pensar e viver, entre razão e coração. Exatamente. Acho que Boaventura apresenta um modelo de intelectualidade engajada e espiritualidade vivida, encarnada. Para ele, não tinha conflito obrigatório entre filosofia e mística, entre ser acadêmico e ser pastor. A grande sacada dele foi mostrar um caminho onde fé e razão se iluminam. Uma ajuda a outra na busca pela verdade, que para ele era Deus, claro. Ele mostrou que dá para integrar as várias partes do conhecimento e da experiência humana. E talvez essa busca por integração seja algo especialmente relevante para a gente hoje, né? A gente vive numa era de tanta especialização, tanta informação fragmentada. A visão do Boaventura de buscar conexões, uma sabedoria unificada, de ver beleza no mundo como um espelho do divino, isso oferece um contraponto bem valioso, eu acho. Sem dúvida. E isso talvez nos deixe com uma provocação final inspirada nele mesmo. Se o universo é, de alguma forma, um livro divino, como será que uma leitura atenta desse livro hoje, quem sabe usando as lentes da ciência moderna, ou contemplando a arte, ou mergulhando na experiência pessoal, poderia, sei lá, informar ou transformar a jornada espiritual de alguém no século XXI? Fica aí uma questão para a gente pensar, né?